98 FM, a rádio do seu jeito, 7 horas 2 minutos. Boa noite para você ligado aqui na 98. Tá começando por aqui agora, neste momento, o Sem Tabus versão podcast. Você vai fazer o seguinte, a partir de agora, vai para nossa live lá no Instagram da 98 FM, 98 FM do seu jeito. Também no nosso site, radio98fm.com.br. E também estamos pelo aplicativo da 98. Galera toda entrando aí, ó, sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo hoje para o delírio da galera a Fabiana Akinaga. Deixa eu já mudar aqui para nossas duas câmeras. Pessoal, a live sobe na sequência lá no nosso canal no YouTube, beleza? O tema hoje é Mulheres Empreendedoras. Boa noite, Fabi. Você tá bem? Boa noite, tô bem. Que bom, fico feliz, muito feliz de receber a sua ilustre presença. Eu já falei para ela aqui fora do ar que eu adorei o cabelo dela, não é? Mas isso aqui que eu falei pra ele foi pra marcar um pouco, né? Pra minha aparência ficar mais... Mas... É porque eu sou japonesa. É tudo igual. É japonês, sabe que o japonês fica... É tudo igual. Então tem que ter uma coisinha pra ser diferente do meu cabelo. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. A partir de agora, então, nós estamos em live pelo Instagram. O pessoal que tá assistindo a gente aí pelo YouTube... não tá ao vivo pelo YouTube, tá? Mas você não vai fazer pergunta no YouTube agora. Faz lá pelo Instagram, que é @98fm do seu jeito. Fabiana Akinaga com a gente aqui. Akinaga com a gente aqui hoje. Jovem, empreendedora, 21 anos. Meu, me fala uma coisa. 21 anos. Quanto tempo de trajetória você já tem? Eu comecei a trabalhar só com 18 mesmo. Mas desde 18 eu me tornei professora. Desde os 18. Isso. Eu estudo inglês desde os 11 anos. Uhum. Mas isso começou porque minha mãe chegou pra mim e falou, olha, você vai estudar inglês. Eu falei, não quero. Eu falei, então você vai apanhar. Eu falei, então eu quero. Então eu quero estudar. Aí eu estudei até os 17. Uhum. Né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu precisava pagar a faculdade. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? E surgiu da aula. Aí eu comecei. Então, desde 18 até hoje, eu tô dando aula. Então, foi a única profissão que eu tive. O que é engraçado, porque eu estudo engenharia civil. Como é que é o negócio? Exatamente, eu estou me formando esse ano em engenharia civil. Engenharia civil. Exatamente. Mas vamos lá. A sua especialidade, ela é dentro do idioma, né? Tem vários idiomas ali. Você leciona inglês, língua inglesa. Exatamente. A sua escola tem outros idiomas também. A gente está colocando espanhol, a gente tem processo para colocar espanhol, porque eu estou estudando espanhol ainda. É uma menina muito estudiosa, cara. Que menina esforçada, né? Você começou com 18 anos, aí você foi cursar inglês. Isso. Na verdade, sim. Quando eu comecei com engenharia civil. Uhum. E eu sou bolsista, nós somos juntas, eu tenho 70% de bolsa e tinha que pagar ao final. Uhum. Eu pensei, ok, o que eu vou fazer para ter dinheiro? Aí surgiu a oportunidade de dar aula no curso de idiomas no Research. Eu falei, tá bom, vou lá tentar dar aula. Eu comecei a dar aula, pra ser sincera, primeiramente foi só pelo dinheiro. Uhum. Comecei a dar aula, fui pegando uma paixão, fui pegando um gosto, e junto com a faculdade, fazendo os dois juntos. Eu até comecei a estudar um pouco mais de engenharia civil, fiz alguns projetos, mas eu percebi que eu não gostava, porque é uma área muito fria. É uma área que, não, você fica no computador o dia todo, fazendo projetos. Foi uma área que eu fiquei, caramba, aqui tá faltando aquele... Falta alguma coisa. Exatamente. E faltava pessoas. Faltava ter contato com pessoas durante o meu dia. E quando eu comecei a dar aula, foi tendo mais contato, ficando mais gostoso. Quando eu cheguei no meu terceiro ano de faculdade, eu falei, eu não quero engenharia civil. Eu quero dar aula, eu quero lecionar. Só que aí meu sócio falou, tenta mais um pouquinho. Vai um pouquinho mais de engenharia civil, vai que você gosta. Cursei mais um ano. Agora eu tô aqui no quinto ano, e último. Agora vai, eu tô aqui, né? Vamos terminar. Mas eu já desisti da área, eu gosto de dar aula. Agora me fala uma coisa, Fá. Assim, dentro da engenharia civil, no mundo de engenharia civil, você consegue aplicar o inglês? Ai, dá bastante. Até que quando eu comecei, não trabalhei exatamente na área, mas quando eu comecei a entrar na área, foi porque um árabe, que ele tem uma empresa de construção nos Estados Unidos, ele queria trabalhar comigo como uma espécie de secretária. Peraí, só te interromper só um pouquinho. O pessoal tá pedindo pra você chegar um pouquinho mais perto do microfone, porque não estão ouvindo bem. Dá pra me melhorar? Agora sim, Fá, arrasou. Então, ele queria que a gente começasse a conversar tal, porque ter o inglês e tal, na área de construção, e a gente conseguia ter um trabalho legal. Aí eu comecei a fazer alguns projetos de AutoCAD para arquiteto que trabalhava com ele. E aí foi inserindo, aí eu tinha reuniões com ele em inglês, mas só que eu vi que não gostava disso. Não gostava. Porque ficar o dia todo fazendo um projeto é legal. Faz 2, 3, 4. Só um negócio muito massivo, que não é gostoso. E aí eu falei, não é pra mim. Então só esse contato com a área eu já falei que não.
Porém, eu sei que muita gente vinha atrás de mim por esse ponto de ter inglês. Então, tipo, muita coisa de software que você vai usar tá em inglês. O AutoCAD é 100% em inglês. O Revit é 100% em inglês. Então você consegue ter uma vantagem muito maior. Só que não foi minha área. Eu gostei. Eu tenho uma pergunta pessoal. A gente vai começar a ver as perguntas dos ouvintes já, mas eu tenho uma pergunta pessoal, de cunho próprio. Se é pessoal, é de cunho próprio. Faz sentido, né? Para quem quer começar, tipo assim, a pessoa sabe o básico do inglês. O que você recomenda para quem quer dar ali o primeiro start, o primeiro passo? A gente fala de se jogar, tentar mesmo. Porque a gente começa e a primeira aula a gente vai só falar um hello, good morning, how are you? Isso a gente já chega com medo de falar. Se eu chego para o aluno e falo, vamos falar good morning, a pessoa já fica, mas se minha pronúncia estiver errada, se estiver com medo, fala, não, é só um bom dia. Só se joga, só tenta. Você vai errar, mas good, good morning. Isso, eu falei certo? Não, tá errado. Pode me corrigir, tá? Vamos fazer uma aula de inglês aqui. O D você não fala com I. Good, good. Eita, Giovana! Porque assim, é totalmente espontâneo. Quando a gente fica com medo, e é normal, a gente tem medo, porque a gente é adulto, a gente tem medo de errar, né? E esse é o ponto. Você pode errar, você tem que estar confortável com o fato de errar, primeiro colocar isso na sua mente. E você vai começar a falar, você vai falar estranho, você vai falar errado, tem gente que não vai te entender. Então tudo bem, você não é um nativo. Você está começando agora. Então os primeiros pontos é você ter a mente, né? Fazer o teu mental para isso. Tu vai começar, você tem que se jogar e tu vai errar. É entender que o erro tá ali, tá tudo bem com isso. E pra você, como foi pra você aprender? Tipo assim, você tinha alguma noção de inglês já? Você não tinha nada? Eu era uma criança, né? Era 11 anos. Então eu ia pra lá, você fica fazendo. Eu ia pra lá, tipo, a mãe com o chinelo na mão, falando, vai. Foi exatamente isso. Então eu ia, no começo eu não gostava. Eu me sentia um pouco perdida, né? Ainda mais porque era sala grande, era aula em grupo, eu era tímida, né? Então eu percebi que, à medida que o tempo foi passando, não foi só o inglês que melhorou, foi a questão da timidez. Porque eu fui obrigada a me inserir em outra cultura, obrigada a falar, obrigada a me expor. Porque falar inglês é se expor. Sim. Você tem que conseguir, tipo, ter a coragem de ir lá e tentar se jogar, como eu acabei de falar. Então eu percebi que me ajudou muito também nesse ponto. Mas como vocês imaginam, mal português falava, né? Tava, tipo, aprendendo na escola tudo. Então, foi bem assim do zero mesmo. Eu vou falar uma coisa, Pá. A primeira palavra em inglês que você falou, você lembra? O delay, good morning. Good morning. Good morning. Não tem o D. Isso. O D você fala, mas não fala o D. A gente tem que falar good. Good. Isso vai ser good. Good morning. Good morning. Perfeito. Perfect. Dizer que a produção não vai pagar por essa aula, não, tá? Então, essa a gente, essa consultoria a gente põe na permuta. Daqui a pouco a gente passa o site, tudo bonitinho pro pessoal, a gente faz na permuta. Vamos falar hoje, o tema é mulheres empreendedoras. Sim. 21 aninhos, você falou que começou a trabalhar com 18. Como é que você deu esse start assim? Vou abrir um negócio e vai ser uma escola de idiomas. No caso, eu tenho a minha empresa faz 1 ano. Uhum. E na época eu trabalhei numa Wizard, trabalhei numa CNA e depois numa escola online de Jundiaí. Uhum. E eu sempre gostei muito de dar aula, muito. Só que quando você só dá aula, não, tem muita coisa que você fica incomodado que você não pode resolver. Então, tipo, tinha coisa que eu falava, não tá dando certo, essa aula não tá legal, essa metodologia não tá boa, tem coisa pra melhorar. A escola chegava lá e falava, você não pode fazer isso, você tem que seguir o sistema da escola. Eles sabiam que estava ruim, mas não tem o sistema da escola. E aí tá bom, fui ficando triste, de verdade, fui ficando mal com isso. Você perde a vontade, né? Exatamente. Tipo, já não tava com vontade. Exatamente. E era uma coisa que ficava tão, sabe, macio, você dava aula porque você sabia que tinha que dar aula. Mas quando você não acredita no seu produto, você começa a fazer mal. Então aí tô começando esse ponto, tá ficando ruim. E aí eu tava dando aula pra uma escola em Jundiaí, eu tava fazendo muita coisa pra ela. Eu pensei, se eu faço pra ela, por que eu não faço pra mim? E eu tô conseguindo fazer tudo isso pra uma pessoa e amando meu trabalho, eu consigo fazer por mim que vai ser bom, né? Eu não consigo me concentrar com esse eco. É que a gente tá com live simultânea. Agora, Fá, me fala uma coisa. Como que você decidiu que você ia abrir a escola? Então, quando eu falei, tipo, quero ser professora, aí eu comecei com as aulas particulares. Em uns 2 meses, minha agenda lotou. Eu não tinha mais horário livre. Sério? 2 meses você conseguiu? Minha agenda lotou. Não tinha mais como. Ainda mais com a faculdade, né, que eu estudo à noite. Então não tava dando. E aí eu falei, tá bom, se a agenda lotou, como que eu vou subir meu salário? Porque agora eu mãe aqui, mãe na praia. Aí eu falei, tá, vou ver um professor pra ser parceiro comigo. Pensei primeiro, vai ser parceiro comigo. É que eu tenho um professor, contratei esposa, né, vamos fazer uma parceria. Só que eu tinha que fazer toda a gestão e a pessoa só dava aula. Eu falei, isso não é uma parceria, só que você vai numa escola. Aí Sim. veio, dá pra fazer legal.
Então eu comecei a fazer a gestão por trás. Então, o professor chega, ele só dá a aula. Ele não faz mais nada disso. Todo por trás eu tô ali fazendo. Então, o material que vai ser usado, como vai ser a metodologia, qual que é a didática, quando vai marcar a aula, como que vai funcionar tudo isso, sou eu que faço. O professor chega lá e dá aula. E aos pouquinhos foi reestruturando, sabe? Errei, acertei. E aos pouquinhos foi indo. E a sua principal inspiração foi você mesma? Foi a vontade de querer fazer o que eu não estava podendo fazer dentro de uma Fazer diferente foi a inspiração. Exatamente, porque é muito ruim você tá vendo que tá errado, que não tá dando certo, você ser obrigado a seguir. Né? É muito chato isso. Demais. E eu tive muita briga com o chefe por causa disso. Eu falei, tipo, olha, não tá dando certo. O aluno tá vindo pra aula e ele não tá aprendendo. E ele tava tipo, não importa, ele só tem que vir pra aula. E olha que destrutivo você ouvir isso. E eu fiquei, não, eu não quero isso. Eu quero conseguir que o aluno chegue na minha aula, seja comigo, seja com outro teacher, seja quem for, ele vai ter a melhor experiência que ele puder. Ele aprenda, não só pague ali. Exatamente. Então, isso foi o que me motivou. Boa. Eu gostei muito, de verdade. Agora, me fala uma coisa. A principal dificuldade que você enfrentou para dar o start, para abrir a sua escola, quando a gente vai começar um negócio, Sim. quando a gente vai começar um negócio já é muito difícil. Sim. O mundo de escolas de idiomas, existem várias, né? Sim. Muitas concorrentes. Mas aí, a dificuldade que você enfrentou, você falou que em 2 meses você já estava praticamente com a agenda cheia. Como que você fez essa divulgação? Então, é porque meus alunos em si já me indicavam bastante para outros. Uhum. Então, quando eu comecei a postar, meus vídeos, os reels no Instagram, começou a vir muita gente me procurando, porque eu percebi que a forma que eu estava explicando era mais acolhedora. Uhum. Então, esse vai ser meu diferencial. Até que quando eu comecei a empreender, eu coloquei no papel, eu falei, qual que é o meu diferencial? O que eu tenho em mim que realmente é vendido, entre aspas? O que eu consigo fazer a diferença? E eu coloquei acolhedora. Porque quando a pessoa tem aula comigo, eu faço isso para todo mundo, é a minha escola, mas a nossa base, ela tem que entrar e sair melhor. Uhum. Seja saindo melhor no teu inglês, seja que você chegou e teve uma conversa que você sentiu melhor, que você se desabafou, que você teve um amigo, que você realmente conseguiu, ou você tomou um esporro que mudou sua vida. Seja isso, até um esporro vai ter, sabe? Mas eu senti que era isso, eu falei, eu consigo fazer um pouco da diferença. Então eu pensei, esse vai ser o diferencial. Então quando eu comecei a postar meus vídeos, eu sempre colocando muito isso. Todo mundo consegue falar inglês. Não importa a cidade, não importa se você sente que você é mais nerd, porque não tem isso também, mas se você tem essa sensação, a gente vai trabalhar com isso. Eu falei, se esse é o meu diferencial, isso eu vou começar a divulgar mais. Porque todo mundo sentiu que era diferente. Né? Porque você chega numa escola e você tem que fazer a aula cotidiana, etc. E você sente que não está aprendendo, e você fala, professor, não estou aprendendo. Não muda nada, a gente sabe que não muda. Nada. Não tem muito o que fazer. Então eu percebi que quando eu comecei a dar atenção, de fato, para quais os problemas do meu aluno, começou a vir muita gente. E foi muita indicação, para ser sincero. Porque eu divulgar foi só o meu Instagram. Não fiz tráfego pago, anúncio, nem nada. Foi indicação e o meu próprio Instagram. Então, o Instagram foi sua principal ferramenta de divulgação da sua escola, para o seu início, seu start. Uhum. Você começou ali com aulas particulares. Isso. Assim, aqui, um ali, um vai indicando o outro. Exatamente. E aí, quando chegou a ideia da escola, da Artemis, é certo o nome? Pronunciei certo? O nome, como chegou a ideia da Artemis? Então, foi quando eu falei isso, tipo, a agenda voltou, e agora? O que vai acontecer? Então, a gente tem que dar o próximo passo, que foi vir esse professor comigo. Só que eu sou muito mandona. Então eu pensei, caramba, eu não quero só uma parceria. Uhum. Eu quero ser a pessoa que vai ter, tipo, a escola, sabe? Então foi nos pouquinhos. Só que o meu sonho da escola principal foi essa questão de fazer a diferença. De ser uma escola que quando a pessoa chega, ela realmente vai se sentir abraçada. Então eu peguei e falei, isso eu vou fazer crescer. Esse sentimento eu quero fazer crescer. E meu sonho é ter um legado. Até comecei a engenharia civil porque eu achei que o legado deveria ser um físico, um prédio. Uhum. E eu percebi que o legado era muito mais com pessoas. E uma vez uma aluna, ela tinha muita dificuldade para ler, e a gente foi trabalhando com a confiança dela para ela conseguir ler melhor. E no final ela falou para mim, obrigada por acreditar em mim. Só isso, obrigada por acreditar em mim. Isso me tocou tanto que eu falei, é esse meu legado, é isso que vai crescer. As pessoas realmente se sentirem acolhidas, e isso que vai ser a escola. E assim, como você identificou qual era o seu público-alvo naquele momento? Quando você começou, você tinha pessoas mais velhas, você tinha pessoas mais jovens, os adolescentes, como é que foi? Sincero, eu não tenho um adolescente. Sério? Porque assim, o adolescente, geralmente tá lá porque o pai brigou, que foi o meu caso. Né? Então, quando o aluno
aluno vem ter aula comigo, geralmente porque ele passou por uma situação que ele sentiu que ele não conseguia aprender. Então ele está querendo uma aula particular para ser no ritmo dele. Para ele sentir que, eu não entendi isso aqui, eu não vou continuar na próxima aula. A gente vai voltar, vai refazer, vamos conversar melhor. Dos alunos que têm aula comigo, geralmente é por isso, porque eles querem uma aula que seja mais personalizada e no ritmo deles. Não só passar conteúdo, porque tem que passar conteúdo. Tipo na escola, que às vezes você passa sem entender e o professor não tem opção, e ele realmente tem que passar para o seu conteúdo porque o ano está pedindo para você estudar aquilo. Pula com o próximo, senão não dá tempo de terminar o ano. Exatamente. Então, muito aluno que eu tenho foi essa sensação. Aluno com dificuldade, ou aluno que realmente não tem tempo de estudar, né? Porque a gente é mais flexível, então a agenda é muito louca, então a gente vai marcando aula quando precisa. Então, esses dois que são do público-alvo. Aluno com mais dificuldade, que é no ritmo dele, ou pessoas com a agenda muito lotada. Então, tipo, Fabi, hoje, essa semana, eu quero ter aula na quarta. Mas semana que vem minha agenda tá muito lotada, vamos ter aula quinta-feira. A gente vai lá e remarca. Os horários são flexíveis? Então, assim, a pessoa não tem... A sua escola é 100% online, certo, Fabi? A pessoa, então, ela não tem ali a regra de todo dia estar ali 8 horas da manhã para aula. Ela pode negociar esse horário com você. Isso. Porém, a gente faz assim. A gente começa reservando o teu horário de aula. Então, a gente tem que manter ele fixo para você ter uma constância. Então, também não pode ser bagunça, porque senão o seu cérebro não aceita isso. Porque, querendo ou não, a gente trabalha por repetição, por constância. Então, se terça-feira tem aula de inglês, na próxima terça, o meu cérebro, o meu corpo vai estar esperando que eu tenha essa aula de novo. Então, se a gente começa a ficar mudando muito, você começa a perder. Então, o que a gente tenta é, vamos reservar o horário de aula. É terça-feira às 8, perfeito. Porém, se essa semana tá muito cheia pra você, eu vou falar, dá seu jeito, faz a aula. Não tem como fazer tipo, isso. se vira. Exatamente, não tem como fazer, a gente remarca. Porém, a gente força o aluno a tentar manter essa constância do mesmo horário dele. E, no mínimo, ter aquela aula da semana. Então, tipo, eu pago uma aula por semana. Então, não importa o que você vai fazer, você tem que ter aquela aula por semana. Porque se tu passou uma semana sem ter aula, no próximo você vai ver que vai ter diferença. Você vai sentir que você tá mais enferrujado, que você tá mais travado. Uma semana faz muita diferença. Você acha que a constância ela faz toda a diferença no aprendizado? Demais. É uma educação para o cérebro, seria? Sim, demais. Até que eu tenho experiência com isso, porque o inglês eu fiquei fluente porque eu tive constância. Eu estudei japonês, estou espanhol, eu não tenho constância. Você fala japonês? Então, exatamente, eu estudei por 2 anos japonês. Eu fiquei falando um tempo depois com a minha família, porque eu sou descendente, né? Porém, depois eu não pratiquei mais. Eu realmente, por mais que tem coisas que eu saiba, a fala pra mim é muito difícil, porque eu não tive constância. Então, vamos supor que aí eu vi uma vez na semana japonês e eu falo, depois uma vez, não sei. Aí passa uma semana, aí passa outra. E você perde. Você pode ter aprendido aquilo semana passada, se você não manter aquilo na sua mente, você não vai trazer de novo. Então, eu falo isso para o aluno porque eu sinto tanto tempo que eu perdi por não ter dado continuidade. Foram 2 anos estudando, foram 2 anos acordando sábado de manhã cedo para ir lá pro curso para fazer. E por eu não ter dado continuidade, eu perdi aquele tempo. Entendi. E hoje a sua escola, ela oferece inglês e... A gente está colocando espanhol. No momento é só inglês. Porque assim, eu não sou fã de espanhol, tô aprendendo ainda. E como eu sou a que tá agora coordenando tudo, pra mim eu tenho que ter no mínimo um básico pra saber se ela tá sendo boa. Porque imagina um chega pra mim e fala, Fabi, a aula de espanhol não tá legal. Eu fico, não falo o idioma. Não sei nada se essa aula tá boa ou não. Então eu acho que isso é uma coisa que eu não posso fazer. Então eu tô tendo aula de espanhol com o professor peruano, aí tô dando aula pra filha dele e ele tá dando aula pra mim. Porque quando você é empresário novo, a permutinha calma, né? A permuta é tudo na vida. Então eu dou aula pra filha dele e ele tá dando aula pra mim. E aí, tipo, o que eu observo com ele não é só o idioma, mas como ele dá aula. Porque eu tenho que ver como que é uma aula boa, eu tenho que ver o que tá bom, o que tá ruim, o que na minha escola vai ter. Pra quando uma pessoa chega pra mim e falar, quero ter aula de espanhol com a tua escola, eu ter a segurança que minha qualidade é boa. Não só colocar na mão de outra pessoa e ficar tipo, será que tá bom? Será que tá ruim? Eu tenho que estar segura disso. Tá bom, então eu vou oferecer. Então eu não coloco nada que eu não esteja segura que seja bom. Talvez seja o principal diferencial da sua escola, porque assim, você, pelo menos o que eu entendi até agora, tá, Pá? O que você traz para a sua escola é aquilo que você teve como experiência lá atrás. Se não foi legal para você, você entende que não vai ser legal para o seu aluno. Exatamente. Então, a próxima pergunta que eu tinha aqui, que era o seu diferencial, o seu atrativo? Eu acho que é exatamente isso. Não querer apenas que o aluno pague a aula, que ele saia dali sabendo o que ele está fazendo. Exatamente. Não é isso? É uma das nossas missões e valores. Você me falou
falo isso, ele tem que sair melhor. E o sair melhor, às vezes, não é só no inglês. Porque se você está num dia péssimo, você vai lá, você quer conversar, você quer desabafar. Desabafa em inglês, tá ótimo. Tem uns alunos que às vezes ele tá mal e a nossa conversa é totalmente em inglês, desabafando. Ou é um pouco de inglês, um pouco de português, porque eu não tenho aluno, sou avançado, eu tenho aluno básico, né? Mas a gente fazendo essa jogadinha. Porque eu não consigo dar aula pra você ignorando seus problemas. Sabe? Eu não consigo pensar, nossa, você tá horrível e não ligo, vou lá. Até que teve o Dia das Mães, né, agora. Tem uma aluna nossa que a mãe dela faleceu. E eu falei, eu não vou passar essa atividade pra ela. Não é justo com ela fazer essa coisa sensível. Então a gente tá mudando a atividade. Ter a sensibilidade. Exatamente. Então a atividade era passar um vídeo sobre aditivos em inglês escrevendo a mamãe. E eu falei, não dá pra fazer isso com ela, isso vai ser muito injusto, muito feio, essa parte muito cruel. Eu falei, vamos pegar outro vídeo sobre aditivos, porque ela não vai ficar sem fazer atividade. Sim. Eles falam, não pode ficar sem fazer atividade, porque a gente não vai excluir ela. Sim. Porém, a gente tem que ter a sensibilidade de fazer o que vai ser bom pra ela e não causar uma sensação ruim. Né? Uma inclusão, né? Exatamente. E ela ficou agradecida, tipo, ela falou, tipo, obrigada por pensar nisso, sabe? Eu também ficaria. Eu, sem conhecer, eu já fiquei emocionado, de verdade, com a sua atitude. Muito bom mesmo. Então, eu acho que assim, para você hoje, no mercado tão competitivo, a diferença para você reter o seu aluno é ter essa fidelidade ao aprendizado dele. Sim. Em segundo, o cuidado com o momento que aquele aluno está passando. É uma humanização. Exatamente isso que eu ia falar, pá. Porque, assim, não falando que escolas não têm professores assim. Só que a escola não incentiva que o professor seja assim. Esse é o problema. Porque eu comecei apaixonada pelo idioma. E o local onde eu trabalhava foi fazendo eu ficar mal com isso. Então, o problema não é o professor. O problema é a metodologia que ele é obrigado a seguir, ou coisas que ele é obrigado a fazer, ou ignorar a opinião do professor. Sim. Ignorar a opinião do professor é o pior erro que uma escola pode fazer. Porque o professor é quem está lá de frente. Quem está vendo o que está dando errado. É ele que está ali, né? Exatamente. Então, tudo que eu vi que estava errado, tudo que eu vi que eu passei e não gostei, tanto como aluno quanto como funcionária, e eu tô colocando isso da melhor forma que eu consigo. Eu normalmente já errei, né? Como eu falei, errei, acertei. Mas a gente tem que fazer o que eu acredito. Como eu falei, eu não vou vender um produto que eu não compro. Então, eu sei que o produto que eu tô vendendo agora, ele vale a pena. Sim. E não só financeiramente, mas com todo esse por trás. Porque se eu pensar só em dinheiro também, aí para de valer a pena. Se eu pensar só no dinheiro que tá entrando, aí eu me torno só mais uma escola que tá sem ligar para alunos, sabe? Então, os meus princípios. Entendi, Vá. Perfeitamente. Eu acho que é difícil hoje em dia, no mercado principalmente competitivo. Hoje a gente tem competitividade em vários itens, em vários quesitos, em vários ramos de atividade. E eu acho que o principal diferencial é isso que você faz, sabe? Você pegou como experiência algo que não foi legal e faz a diferença hoje para que o seu negócio flua, para que ele tenha ali uma rentabilidade, porque é importante, né? A gente precisa ter uma rentabilidade, mas fidelizar o seu aluno com seu diferencial. Sim. É isso. Sim. Tem uma história engraçada, que uma vez eu comecei quebrando um pouco, fui subindo meu valor, né? Foi melhorando. E uma vez eu precisava subir o valor porque não estava dando lucro. E eu pensei, como que eu consigo subir meu ticket? Fiquei pensando. E aí eu tava instruindo os professores a fazer tais coisas pra aumentar o valor. E na época, a pessoa que trabalhava comigo, ela era minha melhor amiga. E ela falou, Fabi, eu vou te falar uma coisa pessoal, não como profissional. Você tá ficando insuportável. Você tá falando só de dinheiro. Quando você chega pra mim e fala só de dinheiro, eu não tô ouvindo você, literalmente. E eu pensei, caramba, realmente, né? Tipo, você chegar pra pessoa que tá trabalhando com você, funcionário, e só falar de dinheiro, ele vai achar que você não está se preocupando com ele e tudo mais, sabe? E por mais que quanto mais a empresa ganhe, mais quem tá comigo ganhe, não é uma coisa motivadora você só falar de dinheiro. Por mais que beneficie todo mundo mais dinheiro, isso era óbvio, não é motivador. O dinheiro é importante, mas ele precisa ser dosado com um pouco de... Você ter prazer naquilo. Exatamente. Ela falou pra mim, olha, tá chato. Aí eu falei, tá bom. O primeiro pensamento foi, como motivar minha equipe sem falar de dinheiro? Fiz isso da gestão. Como é que cada pessoa da minha equipe é motivada? E aí eu percebi que o perfil deles era de valores. Eu estou fazendo um trabalho bom, estou sendo reconhecida pelo meu trabalho, coisa assim. E eu comecei a fazer isso mais. E eu parei de pensar e falei, Fabiana, você está se perdendo. Eu falei, você teve que ter uma jogada da sua amiga para trazer você para o teu valor, porque esse era o seu valor. Mas você começou a se perder quando você viu dinheiro.
Então, é uma das coisas que eu coloco pra mim hoje, sabe? O ticket, ele é importante, só que não é o mais. E quanto melhor eu faço a minha aula, eu sei que automaticamente consigo ter o retorno financeiro. Então, agora essa é uma base, não o dinheiro. Mas se eu faço o meu melhor, o retorno financeiro vem de qualquer forma. É uma consequência. Exatamente. É uma consequência. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um break rapidinho, só pra gente tomar uma aguinha, tá? É um break rapidinho e a gente já volta com Fabiana Akinaga aqui no Centavos. Hoje o tema é Mulheres Empreendedoras, ou seja, tem muita história ainda para contar, não sai daí. A gente volta rapidinho, beleza? 2 minutinhos e a gente volta. Naga, jovem empreendedora, 21 anos. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo aqui, gente. Tá uma loucura. Jovem empreendedora, 21 anos, proprietária da escola Artemis, está aqui com a gente hoje para falar sobre empreendedorismo. Tá contando um pouquinho da história aí da escola dela, como que ela chegou nesse patamar da escola dela. Sua escola hoje é uma escola conhecida, né? Não, assim, você hoje tem alunos de vários lugares do Brasil. Como é que é, Ofá? Tenho. Fora de São Paulo, tipo, Tocantins. Eu tenho aluno do Tocantins que eu adoro. Tocantins. Foi os meus alunos do Tocantins. Sério? Tem em Brasília, tem em Minas. Não, a maioria é mais fora de São Paulo, pra ser sincera. Tem pessoal que é daqui, a gente mora, que vem conhecendo, mas a maioria é sempre de São Paulo ou fora do estado. Que até é o meu foco, na verdade, fora do estado, pra ser sincera. Porque fora do estado, as pessoas estão procurando alguém que é de São Paulo, porque o relato que me chegou, pelo menos, elas estavam procurando pessoas na cidade delas e elas viram que não tinha uma qualidade tão legal, porque é um local mais afastado, né? Então eles optaram pelo online. Aí eles viram online e me acharam, tipo, olha, eu não preciso ficar no meu estado, porque, tipo,
esse o tchum, sabe? Ok, no local que eu tô, onde eu moro, não tem gente que tá legal, não capacitada, mas tipo, não me bateu, eu não tô regrada até que eu posso pegar a pessoa de outro local. Até como eu falei, meu professor de espanhol é peruano. Né? Então você não precisa ficar regrado onde você tá. Isso que é legal do online. E como é que é ter aula com peruano, cara? Ai, eu acho muito engraçado. Tem vezes que eu não entendo nada que ele fala, nada. Porque ele só fala espanhol. Ele não fala português. Ele fala, não, Fabi, vamos jogar um portunhol. Eu fico, você fica em espanhol porque eu entendo você melhor em espanhol do que no seu portunhol. E às vezes ele me conta uma piada e eu não entendi nada. Aí eu tô tipo, ai, que legal. Entendi nada. Então é gostoso, é gostosinho. Só que eu tem essa dificuldade, às vezes, que alguns pontos eu tô entendendo. Então, se ele explicasse em português, eu dava uma ajudadinha, seria né? melhorzinho. Mas dá pra entender, é gostoso. E hoje você trabalha com quantos professores na sua escola? Tenho dois. Dois professores. Aí, antes de uma equipe maior, só que a qualidade não tava ficando a mesma. Eu tava contratando mais pessoas, cheguei a ficar com 5 professores, mas não tava legal. Tipo, não porque as pessoas eram ruins, mas não tava um procedimento, podemos dizer. Cada um estava seguindo do seu jeito. Eu falei, não pode ser assim. A gente tem que ter uma metodologia, um processo. Todo mundo tem que dar aula igual. Seja você tendo aula comigo, seja com outro professor. A didática pode mudar, a abordagem, né? Mas a metodologia tem que ser a mesma. O tipo da aula, a qualidade de aula tem que ser igual. Igual. Exatamente. Tem que ser uniforme a informação. E aí você, com 5 professores, você percebeu que a sua qualidade começou a cair. Isso. E aí aquela história que a gente estava falando. Não quero aquilo que eu passei. Exatamente. Então eu diminuí, eu falei, vou fechar as matrículas, não vou aceitar mais pessoas por agora, vou parar de divulgar, vou ficar na minha, porque eu preciso estruturar a empresa. Não dá para escalar e não aguentar essa escala. Porque assim, o aluno entrava e ele não estava ficando com a gente muito tempo. Eu falei, então tá muito errado isso. Porque se o aluno entrou, ele ficar com a gente muito tempo. Você vai estar errado. Então não dá para crescer assim. Vou primeiro estruturar. O que precisa estruturar? Organização, que é a base de toda empresa, organização. E eu não estava organizada. Porque eu estava organizada, meu professor não. Então eu falei, se a professora está organizada, a escola está organizada. Não adianta eu, Fabi, ser organizada se o meu professor não está sendo. Eu falei, também não dá para chegar e falar, vai ser organizado. Não, você tem que colocar processos que vão facilitar a organização. Que foi esse trabalhinho de formiguinha que eu fui fazendo, como eu falei, você está errando, para ver como que podia ser a melhor forma de organizar a empresa. Entendi, tá. E hoje você tem 2 professores e você acompanha todo o projeto, desde a elaboração da aula até a aplicação, metodologia, a informação ela é uniforme com todos os professores. Isso. Eu fico acompanhando a aula, porque eu não consigo. Mas o que a gente faz? Todo aluno tem o grupo dele, que eu estou dentro do grupo também, e a gente vai vendo. Sempre que tem algum problema, tem que dizer para mim, mas como eu faço acompanhamento em si? Cada aluno tem sua planilha de aula. Na planilha vai ter a duração da aula dele, qual foi a data, o livro, o conteúdo estudado e o que foi passado em lição de casa. Se desmarcou a aula, quanto foi remarcada. Então, o aluno tem uma planilha dele. Então, se o aluno chega para mim, ou o professor chega e fala, tive problema com X data, X aluno, eu vou lá e tenho todo o histórico dele, para saber o que eu tenho que resolver. Porém, o professor, ele é capacitado, instruído para resolver as coisas sozinho, para não precisar de mim. Porque se eu tô doente, ele vai parar de dar aula? Não, né? Então, ele já sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, a gente chega ao aluno e a gente vê, no caso eu, né, seria básico, intermediário, que seja. Eu vou lá fazer o nivelamento, vejo como vai começar, passo para o professor, o aluno, ele tem experiência com inglês, ele é dessa forma, que o primeiro contato comigo. Sim. Então, eu passo para o professor e falo, você vai começar nesse livro, tal página. Agora, você que decide o que o seu aluno precisa fazer. Porque se eu te passo, olha, você é obrigado a seguir esse livro, mas você tem a total liberdade de escolher se esse livro tá bom ou ruim. Se você começa um livro, você sempre está ruim, eu vou falar, continua. Não, a gente pode mudar o material. Sim. Porque o nosso material não é fixo. A gente segue uma coleção de livros, American English File. Porém, se eu coloco aluno no 1, ele se tipo, aluno tem que ir pro 2, ele pode mudar pro 2. É só me informar, a gente vai refazer. Se ele quer mudar para um mais baixo, também pode. Acompanha o desenvolvimento do aluno. Exatamente. Então é bem no ritmo dele. E aí, por exemplo, tem aluno que teve o livro comigo e não gostou. Falou, tipo, não curti muito o livro, não foi meu tipo de aula. Eu falei, não tem problema, o que você gosta? A gente vai fazer texto, a gente vai fazer algo interativo, como adicionar vídeos, a gente vai moldando. Só que o professor ele tem que saber fazer isso sozinho, sem mim. E é um dos pontos que eu falei de qualidade. Não adianta falar, vou contratar qualquer pessoa, se a pessoa não consegue andar com as duas pernas. Porque, querendo ou não, eu preciso de alguém que seja independente nesse ponto, porque eu não tô ali, né, na linha de frente. Então eu não consigo falar, o aluno do meu professor, ele é bom, ele é ruim. Não, o professor tem que ser capaz de fazer. Sim. Esse é o problema do meu aluno. Só que aí eu, Fabi, tenho que ser capaz de dar a solução. Ele tem que saber identificar o problema. A solução eu vou ajudar a fazer, mas ele tem que saber identificar o problema. E essa busca por tendências,
eu não sei se a gente consegue aplicar isso numa escola de idiomas. Assim, que eu me lembre lá atrás, a gente, né, quando estava começando o inglês, a gente gostava muito de entender que estava tocando uma música. Né? Às vezes a pessoa está lá sofrendo, chorando, porque está ouvindo a música triste e não sabe nem o que a música está falando. Sim. A tendência, você busca essa aperfeiçoação, essas tendências, como é que você faz essa busca desse material, Fá? Feedback. Feedback. Exatamente. Porque eu aprendo de um jeito, você aprende de outro. Né? Então é totalmente feedback. Perguntar para o aluno, perguntar para quem está com a gente, até pessoas que não são alunas, como que tá indo, né? Como que você está aprendendo? O que você acha que é bom para você? E no final da aula a gente sempre pergunta, tipo, como que foi sua aula para você? Você achou que isso foi bom? Se for ruim, o que está faltando também? Porque, querendo ou não, não dá pra falar que todo mundo aprende igual. Não dá pra estabelecer uma coisa fixa. Isso que eu gosto de ser uma aula particular. Porque, por exemplo, eu não aprendo música. Eu não consigo. Sério? Às vezes eu tenho vontade de saber o que tá falando ali. Alguma coisa eu entendo. Né? Aí aquele que já tá querendo fazer a permuta. Alguma coisa eu entendo. Sim. Mas, meu, eu adoro... acho que, assim, tem gente que busca o inglês... Né, como eu trabalho com rádio, né, preciso, primeiro a pronúncia, né, e depois saber, tipo, mais ou menos o que a música tá falando, enfim. Você acha que esse método de música não rola? Não, pra mim não rola, mas pra você rolar, por que eu não vou usar? Esse é um dos pontos. Eu gostei muito você, nossa, cara, eu tô gostando muito disso. É exatamente isso, tipo, não tem por que você fixa assim, porque pra mim não funciona, se pra você funciona, o que me impede de usar? Então tem aluno que aprende música, a gente tipo, estudou essa da gramática, vamos trazer uma música agora que tá usando isso, o sentimento da música você vai entender melhor. Por exemplo, esses dias eu estava explicando a diferença entre someone e somebody, que é a mesma tradução. É alguém, someone, somebody. Porém, someone é alguém especial para você. Somebody é alguém qualquer. E eu coloquei duas músicas que representam isso. A música da Adele, Someone Like You, porque é alguém como você, alguém que eu amo, Someone Like You. E tem a música Somebody to Love Me, que é alguém pra me amar. Mas esse somebody indica que você não tá me ligando, é só alguém pra te amar. Entendi. Então, a música pode trazer isso pra alguém que se identifica com a parte da música. Mas eu não consigo entender depois de música. Eu não sei se você é legal, mas eu não consigo entender muito bem. Então, pra mim, não funciona. Mas pra aquele aluno, pegar o sentimento da música, pegar o contexto dela, funcionou. Então, nada me impede de usar. Usar com ele. Realmente vai de aluno pra aluno. Então você tá sempre procurando se atualizar de acordo com aquilo que é de fácil entendimento para o aluno. Exatamente. Se é fácil para o aluno entender, se é fácil para ele aprender de repente com a letra da música, por que não? Se é fácil... Agora o método conversação. O método conversação para o inglês, ele é fundamental. Porque assim, quando a gente faz a aula, a gente tem um processo que a gente chama de PPP, que é Presentation, Practice e Production. Presentation é a apresentação da aula. A apresentação vai variar de acordo com você. Posso apresentar um conteúdo. Eu tô com muita inveja dessa pronúncia. A gente pode apresentar o texto através de um artigo, através do próprio livro, através de um vídeo. Então, a apresentação da aula varia com você. Porém, os dois processos você tem que passar por ele. Que practice? É uma prática guiada. Então, vamos supor que você vai aprender o famoso verbo to be. Então, na prática guiada, vai ser um exercício super fácil e besta para você conseguir fazer sem errar. Porque você vai internalizar o conteúdo. Então, nem que seja para completar uma frase, para traduzir uma frase besta, é realmente para ser simples, não dificultar a sua vida. Sim. Entendeu o conteúdo? Você vai agora para production, que é agora fala. Então, você, ok, verbo to be significa ser ou estar. Agora, você vai para mim como você está. Eu te pergunto como você está, percebe que não tem script. Você tem que falar. Você pode estar feliz, você pode estar triste. Eu posso perguntar onde você está também vai variar. Então, essa não sobre o script pronto. Então, toda aula, cada gramática que a gente estuda, seja vocabulário, seja adjetivo ou gramática de fato, tem que seguir esses 3 passos. A apresentação, a prática guiada e a produção. Boa. Então, isso que eu falei que cada professor tem que seguir isso. Mas a abordagem que o professor explica é como professor. Eu não posso obrigar, por exemplo, a teacher Renata, a teacher Bruno, falarem da forma que eu falo. Eles são cada um do seu jeito. O teacher Bruno, ele consegue conversar com as pessoas muito, muito fácil. A Renata, ela já é muito acolhedora, do tipo, como foi esse dia? Como que foi? O Bruno é tipo, ele escreve. Ele é escritor, ele escreve livros. Então ele consegue falar sobre ficção muito, muito, muito. Já a Renata é do tipo mãezona, sabe? E eu sou muito técnica, sou muito gramatical. Então cada um tem seu ponto forte. Mas cada aula tem que ser o mesmo padrão, porém de forma diferente. Perfeito. Bom, o nome da escola é Artemis, certo? Quem quiser
saber mais sobre a escola, dar um start, né? Gente, inglês hoje em dia é fundamental. Não tem, eu acho, uma empresa hoje em dia que não peça pelo menos um inglês básico. Sim. Então, assim, você se capacitar para o mercado de trabalho é muito importante. Como é que o pessoal acha a sua escola, Fá? A gente tem no Instagram, Uhum. né? Artemis.lessons. E também tem um número, né? Com WhatsApp. A Pode gente deixar. passar? Pode, claro. O número é 94879-3429. Repete pra gente, Fá. 94839-74. Ai, peraí, você me diga um pouco. Tem que cantar a música. 4879-3429. 4879-3429. A gente Então, vai quando falando você aqui. fala o número na sua cabeça, você tem que cantar pra lembrar. A musiquinha. É exatamente. É tipo eu com o WhatsApp da rádio aqui. Eu tenho que cantar. Se falar separado, eu não consigo. Mas como eu tenho no Instagram também, artemis.lessons, né? E o meu Instagram pessoal, que é Akinaga, meu nome. A gente vai divulgar depois, vai estar subindo lá os caracteres no YouTube e também aqui na nossa live do Insta, quando a gente for finalizar, que for subir a live, a gente também vai deixar todos os contatos lá. Agora, eu tenho uma dúvida que é assim um pouquinho pessoal. Pode falar. A principal dificuldade do aluno para começar no inglês, você falou, cada um tem ali seu grau de dificuldade. Sim. Que você identifica, e como é que você fala para a pessoa assim, olha, conselho que você daria para mim, Marcelo, por exemplo. Marcelo, você precisa dar ali o seu primeiro start, certo? Mas, digamos assim, o meu grau de dificuldade, ele é master. Como é que você me iniciaria? Primeiro, que eu falei, o seu mindset. Você pensar, tá bom, tenho dificuldade, mas isso não me impede. Uhum. Esses são os pontos principais, porque só de você pensar que você tem dificuldade, você já começa achando que você não consegue. Exato. Então, você começa a aula e eu falei, a dificuldade até quando eu chego e falo, good morning, how are you? Você tem que responder, I'm fine, and you? Só isso. E tem aluno que tem medo de falar, I'm fine, and you? Exatamente. Tem aluno que tem medo. Você viu que eu já falei pra dentro, né? Exatamente. Então, esse é um dos pontos. Entender que a dificuldade, você não pode ficar falando isso pra você. Porque a gente aprende por repetição. Até que eu acredito na lei da atração, mas não a atração de fato. Mas o que eu falo, eu faço. Então, se for pra mim, tem dificuldade, quando eu ter aula, eu vou ter dificuldade. Uhum. Então, você realmente tem dificuldade, tá bom, mas para de falar isso pra você. Porque isso não é pra internalizar. Uhum. Você só tá começando. Você é tipo um bebê. Você tá começando uma língua. Tá aprendendo. Exatamente. Ali do zero. E eu falo isso porque eu, pra chegar e falar buenos dias, nossa, o professor, o Daniel chegou pra mim, ai, Camille, oi, como está? Você tava tipo, oi, tudo bom? Tudo bom? Tipo, Camille, fala logo pra mim, eu tava... Porque eu mesmo, sendo professora, eu ficava com vergonha. Uhum. E eu tive que mudar meu mindset. Então, isso é uma coisa que realmente, qualquer coisa que você vai aprender, a gente fica com medo, porque é difícil, né? Então, é uma coisinha que a gente tem que trabalhar. E outro ponto, imersão cultural. A gente acha que mudar o celular para o inglês não faz diferença, mas faz diferença. Sério mesmo? Faz. Porque assim, se você muda o teu celular para o inglês, o teu Google muda para o inglês. Uhum. Não é só o teu celular. Não é só, tipo, ali o que não tem que vai mudar o nome do aplicativo. O seu Google muda para o inglês. O seu WhatsApp muda para o inglês. Então, por exemplo, o meu celular tem espanhol. Sim. Eu vou pesquisar o nome de filme, tá lá um filme em espanhol. E eu fico, não quero ver, mas eu sou obrigada a ver. Então, às vezes eu não tô querendo estudar, mas eu sou obrigada a estar olhando porque é o meu celular, tá com a minha mão o tempo todo. Então eu vou lá, Google, eu quero ver tal nome de filme, tá lá o nome de filme em espanhol, tá a resenha do filme em espanhol. Eu fico tipo, ai, eu não quero estudar agora, mas sou obrigada, entendeu? Então eu aconselho isso, mas obviamente, se você tá num nível que você consegue entender já um pouco, né? Porque eu não vou falar na primeira aula do celular, porque você vai lá, Google, onde é isso? E o Google vai estar todo mexendo e vai ficar aí, tô perdida. Então, é realmente nos pouquinhos. Mas você entender que você realmente vai ter que colocar o que você puder de inglês na sua vida. Então é filme, é série, parece besta, mas isso faz muita diferença. Você colocar a série em inglês, mesmo com a legenda em português, o filme, a música, porque o que isso não ajuda você? Na tua pronúncia. Uhum. Sabe quando você viaja para outro estado e você volta falando igual a pessoa do outro estado, mesmo sem querer? Quando você viaja para o Nordeste... Puxando R. Exatamente. Quando você começa com sotaque, exatamente isso em inglês. Porque às vezes você não tá nem prestando atenção, você não tá nem tentando ter aquele sotaque, mas tanto tá ali no teu ouvido, que nem quando você viaja, você começa a falar igual.
Então a tua pronúncia fica muito mais fácil do que se você tivesse totalmente zerado. Boa. Deixa eu só passar para o pessoal o seguinte. Como eu fiz a pergunta de cunho pessoal, eu sei que muita gente aí deve ter perguntas de cunho pessoal. Então, se você precisa dar o seu start para o inglês, futuramente para o espanhol, é mais fácil o inglês ou o espanhol? Ou a dificuldade é a mesma? Não sei se porque eu amo inglês, né? Mas o inglês conjuga muito menos verbo. Eu tenho muita dificuldade de conjugar os verbos em espanhol. Verdade, porque alguns são muito parecidos com o português, né? Mas tem alguns que não. E eu fico tentando entender o padrão, não entendo o padrão, tô toda confusa. E no inglês, você não conjuga verbo. Não. O que vai mudar é a terceira pessoa. Por exemplo, eu tenho o verbo like, gostar. Pra falar eu gosto, I like. Você gosta, you like. Nós gostamos, we like. Ele gosta, he likes. Mudou só uma vez. De todas as pessoas que eu falei, mudou uma vez só. Uma vez. Então a gente acha que é difícil, mas tem muito menos. Por isso a gente fala que o inglês é a língua mais fácil. Não é porque ela tem menos coisa parecida, não. É porque ela tem menos coisa para estudar. Para estudar. Realmente, a gramática dela é mais simples. Eu vou falar que nós temos um cupom pro ouvinte da 98, tá? Que é um prazer enorme, meu, principalmente, ter essa parceria com o pessoal da escola. Então, você que está precisando aí dar o seu start para começar a falar o inglês, você vai usar o cupom ao entrar em contato com a escola, ouvinte 98.7, tá? Esse é o cupom para você ter ali o seu start, ouvinte 98.7. Agora me fala uma coisa. Por que eu deveria me tornar um aluno da sua escola? Porque o cupom eu já tenho. Ótimo. Primeiro, eu vou falar, mas é uma coisa que a gente já sabe porque o inglês é fundamental. Sim. Segundo, porque é uma escola. A gente obviamente sabe que o inglês precisa de empresa, etc. Tudo mais. Mas trazendo um ponto um pouco mais para a sua vida. Esses dias eu fui pesquisar sobre o aplicativo Notion. O aplicativo Notion está sendo muito usado na gringa. E quando eu pesquisei sobre, não tinha vídeo em português, tinha 2 vídeos em português no YouTube. Todo o resto era em inglês. Todo o resto era em inglês. Eu tinha que aprender a usar esse aplicativo. E eu fiquei, se eu não sou mais inglês, como que eu aprendo a usar esse aplicativo? Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente sabe que tem que aprender inglês, mas por quê? Exatamente por isso. O inglês te dá acesso a muita coisa que você não tem. Então, você está fazendo uma pós. Em pós, não tanto em faculdade, mas em pós, quanto livro em inglês para o seu passo você está ligando? Então, não é só, no trabalho talvez me peçam para falar inglês. Não, você abre um mundo. Você consegue ter acesso a conteúdos que não foram traduzidos ainda. Você consegue ter acesso que talvez no Brasil não seja tão comum, como eu falei, no Notion. Exato. Então você para de estar só no seu país, basicamente, né? Você não fica só olhando coisa do Brasil, você começa a saber para o mundo todo. E agora, porque é uma escola. Nesse ponto que eu te falei, a gente te abraça. Sim. Eu já me senti. Só conversando com você, eu já me senti. Então, se você vem com a gente realmente te abraça. Então, como eu falei, a Rê, o Bruno, quem a gente contrata mais, como eu falei, é realmente um padrão de qualidade que a gente tem que manter, a gente vai fazer o melhor para você. Seja o melhor o inglês, seja melhor, seja for inglês, se tornando seu amigo também, porque muitas vezes você quer na semana conversar com alguém que você tem intimidade, não só conversar com uma pessoa que está ali por conversar, né? Então a gente vai fazer isso por você e te dar um toque de tá precisando, hein? Você tá fazendo uma estudada, tá meio ali. Então a gente faz todo esse trabalho com você. E não porque, olha, eu sou obrigada a fazer isso, mas porque a gente gosta. Eu não contrato ninguém que não tenha paixão pelo que faz. Sim, é importante. Exatamente. Então, você é nítido. Quando você vê a gente dando aula, você sente. Até que a tia Renata, ela trabalha comigo e ela tem outro emprego também, o Bruno também. Então, eles estão comigo com outras pessoas. E eles sempre pra mim falam, Fabi, quando eu dou minha aula, não parece que eu trabalho. Parece que eu estou conversando com um amigo. Então, eu vou dar minha aula, não parece que eu estou lá obrigada na aula. Parece que eu estou fazendo o que eu gosto, porém com um amigo. Então, os meus alunos são muito meus amigos. De verdade. Eles sabem toda a minha vida, todas as fofocas, eu choro com meus alunos, eles choram pra mim. Todos os professores têm, assim, o seu espírito. Exatamente. Porque eu já tô me sentindo aqui que eu conheço ela parece que faz tempo, gente. Tem. De verdade. Tem. Como eu falei, tia Rê, ela é muito mãezona, até que é mãe, né? Então ela é muito mãezona. E é muito engraçado. O aluno chegou pra mim, tipo, do nada, e falou, quero te dar um feedback sobre a Rê, muito gostosa, muito espontânea, e ela virou minha amiga. A gente troca meme no Instagram o tempo todo. Meu Deus. O Bruno, ele consegue trazer muita coisa nova pra ti. O Bruno é engenheiro civil também. Boa. E ele é escritor. Ele tem livros que ele vende na Amazon. Então imagina você conversar com o escritor. E, tipo, a mente dele, tantas coisas que ele fala, tantas coisas, sabe? Então cada um tem o sua zona de conforto, que gosta mais, mas todo mundo abraça. Tem que ter esse abraço. É importante. Sabe? Muito. Exatamente. Agora, Fá, me fala uma coisa.
para o aluno da escola 100% online, vocês, para ter ali todo mundo na mesma sintonia, né, os alunos ali, vocês costumam fazer para estar todo mundo ali, esse negócio acho que a pandemia trouxe muito esse negócio de home office, essas coisas todas. Sim. E agora que está todo mundo voltando para o presencial, tem esse calor humano. Né? Para o aluno que está começando, esse calor, como é que você dissemina isso ali? Então, a tua aula é particular, não só você e o professor. Porém, a gente tem encontros mensais entre todos os alunos que podem participar. Obviamente online, né? Sim. Porque agora não é bom para mim fazer presencial, porque eu não falei, meus alunos são dispersos, né? Sim. No mesmo local. Então, se sim, faz sentido. Vamos fazer ali no centro de São Paulo. Mas o aluno que é do Nordeste. Então, eu tenho que incluir quem está longe também. Então, por agora, é online. Mas quando eu tiver uma concentração maior em um ponto, por exemplo, aí a gente consegue fazer presencial. Mas por agora, eu não quero excluir ninguém. Né? Sim. Então, a gente tem toda segunda, última segunda do mês e toda última quinta-feira do mês, eu encontro todos os alunos. Todo mundo pode participar. Que a gente chama de book club. Que eu passo para eles um texto e a gente vai discutir. Essa discussão não é uma aula, é para você discutir mesmo. Errou, continua. Não vou te corrigir. Então, a de segunda-feira, a gente fala book club 2.0, que é o 2.0. Que vai ser porque é um aluno que ele está do intermediário para avançado. Então, naquela aula é só em inglês, você não pode falar português ali. Então, os alunos que eu vejo que eles vão se confortáveis também. Então, por exemplo, eu não abri isso para pessoas de fora, porque eu não posso só falar, eu não pagou, vou deixar você entrar. Não é assim. Não. Eu tenho que sentir que você consegue estar ali. Porque imagina, a gente joga numa aula que você vai se sentir desconfortável e se sentir perdido. Como vai ser chato pra você? Demais. Então, eu não deixo. Eu tenho que ver se você consegue estar ali. Esse é o 2.0, que é só de segunda-feira, alunos intermediários avançados, 100% em inglês. E de quinta-feira é aluno básico e intermediário. Então, lá vai ter os professores, a gente vai discutir todo mundo junto, vai ter professor para orientar. Mas como que a gente faz? A gente divide em grupos, né? Pra também todo mundo junto, porque todo mundo junto ninguém fala, né? Então, a gente tem que dividir. Então, a gente fica um trio aqui, uma dupla ali, outro trio, fica meio que assim. E cada professor fica numa sala. A gente vai ler o texto com você, tirar as dúvidas. Entendeu? Eu vou sair da sala agora com você. Sim. Porque quando eu tô junto, o aluno vai ficar, será que eu tô errando? Será que eu tô errando? Eu fico, não importa se você tá errando, tenta, sabe? Agora não é aula, agora é o momento de tentar. Então aí você tem contato também com outras pessoas. Então, quando eu foco do professor, às vezes você fica tipo, será que eu tô bem? Será que meu inglês tá bom? Será que meu nível tá bom? Será que eu deveria estar melhor? Será que eu tô ruim? E você vem para pessoas, nem que seja só uma vez no mês, você consegue perceber que todo mundo tá no mesmo barco. Entendi. Tá todo mundo com dificuldade, tá todo mundo com medo. Uma coisa que eu falo bastante. Se você tá com medo de errar, o outro também tá. Sim. Então, eu posso estar falando aqui com você e tá tipo nervosa. Será que eu tô certo? Será que eu tô? Se todo mundo comigo tá igual ou pior, né? Todo mundo tá nervoso. Então, não fica olhando se vai, será que o outro tá me julgando? Só pensar aí, vou tentar, vou me jogar e tentar. E eu saio da reunião exatamente pra isso, porque eu falo, não é uma aula. Eu tô ali de ladinho, né? Mas se precisar, eu volto, só que o intuito é eles com eles. Então, essa interação que a gente consegue colocar para não ficar só o professor ali. Para você realmente ver outras pessoas e entender o seu nível também. Então, a principal interação do network ali entre os seus alunos é esse encontrão virtual que o pessoal acaba ali se conhecendo, interagindo. Também. Todo mundo com câmera ligada. Então, quando a gente está no geral, todo mundo junto, não precisa de ver quando eu estou falando. Quando vai cada um por si, eu falo, agora você vai abrir a câmera. Agora tem que ir. Porque eu tô mundo junto, o pessoal fica muito desconfortável, né? Então eu falo, por mais que seja necessário, eu não quero causar uma situação ruim pra ninguém. Mas quando agora tá você e sua dupla, você e seu trio, você tem que abrir a câmera. Né? Porque agora você continua com a pessoa. Sim. É vocês dois realmente tendo um bate-papo. Você tem que ter o contato. Só que quando eu tô explicando, eu não mando, porque eu não quero ser ruim. Porque um aluno tá com... tem lá o celular. A pessoa não vai estar com a cara ali, no celular, bem assim, eu não vou mandar ela abrir pra ver a testa dela. Entendeu? E ela vai querer estar olhando mais perto, pra conseguir dar um desenho ver. Então, não, deixa eu não pegar, não problema não. Quando a gente for falar, coloca o celular na mesa, aí você pode conversar com a pessoa. Mas a explicação, a pessoa testa. Então não tem como, porque a pessoa tá ali lendo, né? Bom, eu queria falar aqui mais uma vez que nós somos parceiros da escola Artemis ou Artemis. Então, depende se falando em português ou inglês. Em inglês é Artemis. Artemis. Em português é Artemis. Porque é a deusa grega. Então, exatamente. Depende de qual idioma você está falando. Porque em português a deusa se chama Artemis.
Artemis. Em inglês é Artemis. Aham. Por isso que eu falo Artemis, porque vamos puxar para inglês, né? Mas depende do idioma. Depende do Boa. idioma que você tá falando. Vou lembrar mais uma vez o pessoal, então. Cupom ouvinte 98.7. Você vai entrar em contato com o pessoal da escola. Vai ter lá toda a orientação de como você inicia, né, o seu inglês. Como a Fabi mesmo falou ali, vai acompanhar passo a passo o seu aprendizado, todo o seu desenvolvimento e vai ver qual a melhor técnica que a escola vai utilizar para você aprender de fato. O telefone, mais uma vez, é o 94879-3429. Vou repetir, 11-94879-3429. O Insta, pode deixar, Fá. Artemis, tudo escrito igual, como falei, depende do idioma. E o meu próprio, que é Akinaga. Akinaga. Isso, mas esse é AKYNAGA, que é o meu sobrenome. Akinaga. Bom, vai estar marcadinho lá, tudo bonitinho para você. A hora que o vídeo subir para o YouTube também vai estar lá com os caracteres e tudo mais. Eu queria agradecer demais a sua presença, agradecer essa parceria, falar que a 98 FM, ela tá de cara nova, estúdio novo. Semana que vem nós vamos receber aqui a Barbie. A Barbie vai estar aqui com a gente semana que vem. É um outro tema, um outro assunto que você também não pode perder, tá? Semana que vem tem o Sem Tabus ao vivo, 7 da noite novamente. Tem um projeto novo que está rolando também lá no Insta, nós vamos divulgar daqui a pouquinho, que é o Divulga Ouvinte. Como que vai funcionar isso? Se você tem ali um negócio, falando hoje de empreendedorismo, que é o tema do programa. Se você tem ali um negócio, seja ele qual for, sua banda, sua lojinha, o que você tiver, você vai curtir o post da promoção, que vai subir daqui a pouquinho, você vai marcar 2 pessoas, 2 amigos, e aí nós vamos fazer um sorteio. E a oportunidade de você divulgar o seu negócio durante uma semana gratuito no rádio, que é um veículo de grande alcance. Então, daqui a pouquinho vai subir esse post lá no nosso Instagram. Nós estamos também no nosso TikTok novo, YouTube, enfim, nós estamos com a programação nova a partir de segunda-feira. Então, você que estava acostumado com a 98 de uma forma, a partir de segunda-feira você vai conhecer a nova 98 FM. E eu estou muito feliz porque você está dando esse start aqui pra gente. E eu gostei muito de você. A energia dessa garota é uma coisa impressionante. De verdade. Eu me sinto aqui como se eu conhecesse ela já há muito tempo. E se a sua escola, né, como você disse, ela tem a sua energia, então, gente, mais uma vez, é o local certo, é o caminho certo para você dar o start no seu idioma. Obrigada de coração, também por ter me convidado. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz, pra ser sincera. Quando você me divulgou falando Akinaga Empreendedora 21 aninhos, eu fiquei, ai meu Deus, eu consegui. Eu fiquei muito feliz. Então, de coração, muito obrigada por ter me convidado. Vou repetir mais uma vez o telefone, pessoal, o WhatsApp, para você que quer aí dar o seu start no seu inglês, enfim, 11 São Paulo primeiramente, tá? Porque pela web aí nós temos vários locais que a gente atinge. Então, 11 São Paulo, 94879-3429. Vou falar devagarzinho. 11-4879-3429. Artemis.lessons. Pronunciei certo? Pronunciou. Tá. E também a Akinaga, que a gente vai marcar tudo bonitinho aí lá no nosso Insta. Beleza? A gente vai ter também aí nos próximos programas um bate-papo com uma psicóloga bem bacana, bem legal, e você está convidada para voltar, porque você é fantástica. Muito obrigada. Tá bom? Fá, considerações finais, quer mandar beijo, abraço, aperto de mão, fica à vontade. Só isso. Só isso mesmo? Só que eu tô muito feliz de verdade. Eu tô muito feliz de verdade de ter você aqui. De verdade. Tava nervosa, comecei nervosa, eu falei, não, vou respirar. Foi tranquilo? Então foi de boa? E você também, você tem uma energia muito gostosa. Então Poxa, é obrigado. fácil conversar com você, dá pra se soltar, então é bem gostoso. Fico feliz, fico feliz. Pessoal, Sem Tabu chegando ao fim. Muito obrigado a todo mundo aí que esteve na nossa live, pessoal que vai curtir aí no nosso canal no YouTube e o pessoal que ouviu aí pela 98.7, também no site e no aplicativo da rádio, tá bom? Você segue aí com a programação da 98. Semana que vem, 7 da noite, tem a Barbie Rosa aqui no Sem Tabus, tá
tá bom? Ao vivo, 7 da noite, é uma outra história, um outro programa, e a gente espera vocês aqui também. Muito obrigado, viu, Fá? Obrigada. Beijo, pessoal, muito obrigado, e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.